Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Jades e eu vim aqui para falar um pouquinho sobre tipos de transformações com vocês, tá? O vídeo foi meio assim, nasceu do nada, né? Então por isso não vai ter muita edição, não tem cenário. A gente vai trabalhando aqui com o que a gente tem. Quando a gente pensa na palavra transformações, o que será que vem na sua cabeça logo de início, né? Qual é o primeiro termo, a primeira ideia que vem, né? Eu não sei pra vocês, mas pelo menos pra mim, de início, a palavra transformações, ela traz uma ideia um pouquinho diferente, né? Ela talvez ali lide um pouco, no meu imaginário ao menos, com uma questão meio mística, mágica, né? Transformação, algo se transformou, né? Não sei pra vocês, mas pra mim pelo menos lembra um pouco Pokémon, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa no Pikachu lá, né? O Pikachu não evolui. Vamos pensar em outro. Sei lá, no Bulbasauro, né? Quando o Bulbasauro evolui de um Pokémon para o outro, ou qualquer outro, né? Quando ele faz essa evolução, ele traz esse fenômeno da transformação, né? Ele se transforma de um estado para outro, né? Tem até uma questão meio mística, ou para outros desenhos, por exemplo, a fusão que acontece, sei lá, no Dragon Ball, por exemplo, é uma transformação, né? Essa ideia dessa palavra, né, ela foi colocada inicialmente porque não se sabia o porquê que essas transformações aconteciam. Então essa ideia do misticismo, né, do místico, do mágico, ela é colocada aí sim imbuída dentro dessa palavra da transformação. Obviamente, hoje em dia a gente já não sabe mais, a gente já sabe, na verdade, né, o porquê que essas transformações acontecem e a gente classifica, né, como humanidade, a ciência acaba classificando as transformações dentro de dois grupos, né, a transformação química e a transformação física. Obviamente, do ponto de vista, muito analítico, muito crítico, a gente vai acabar percebendo que a boa parte das transformações físicas ou químicas podem ser classificadas tanto como uma e outra, né, simultaneamente. Mas dentro de determinados critérios, a gente consegue dividir essas transformações entre dois tipos: o químico, né, a transformação química, e a física. Para isso, a gente acaba criando esses critérios e acho que antes da gente entrar nessa discussão, é muito importante a gente pensar na questão do que é prova e do que é evidência. Aqui, gente, eu trouxe para vocês uma situação que é um pouquinho da internet, né? Que são essas imagens onde a gente tem uma série de acontecimentos que a gente pode observar nessa foto, e aí a partir disso o que se pergunta, né, é dar like se é suicídio e dar coraçãozinho, amei, se você achar que foi um crime. Obviamente, né, do ponto de vista aí social, a gente sabe que tanto suicídio quanto assassinato, que seria outra opção, os dois são considerados crimes. Mas a ideia aí é pensar quem que foi o mandante deste crime, né? Se foi a própria pessoa, no caso um suicídio, ou se foi uma outra pessoa, um crime. Se vocês observarem nessa imagem, existem várias coisas aí que podem indicar, dependendo do conjunto de informações que você coleta, que aquilo vai ser um suicídio ou vai ser um crime, né? Um crime, no caso, um assassinato. Esses conjuntos de informações que a gente está trazendo aí para falar que é um suicídio ou um crime, aí segundo a imagem, vão ser chamados de evidências, tá? As evidências são conjuntos de informações que levam a crer ou levam a uma determinada resposta que a gente vai ter aí como suicídio ou crime. Ou seja, dentro dessas evidências, a gente vai ter aí uma incerteza envolvida. E quando a gente junta um determinado número de evidências, né, em quantidade, a gente pode afirmar que foi uma coisa ou outra. Já a prova é quando a gente tem, por exemplo, um vídeo, né? Se a gente tivesse uma câmera dentro dessa sala, a gente poderia afirmar que aquele vídeo prova que foi um suicídio ou um crime, tá? Só para vocês saberem, segundo o gabarito na internet, foi um crime, tá? Apesar de a gente ter várias outras evidências que podem levar a um suicídio.
Bom, pensando nisso, né, nessa questão da prova e da evidência, e por que estamos falando disso, né? É porque existe um conjunto de evidências que a gente vai utilizar para separar os fenômenos químicos dos físicos. E quais são essas evidências, né? Vamos pensar aí. As transformações químicas, elas são conhecidas, né, e esta é a definição, por transformarem a natureza da matéria. O que significa isso? Que aquela substância, aquela entidade, aquela composição química dela vai ser alterada no antes e depois dessa transformação, que a gente está chamando de química. Já na física, a gente não tem esse critério, isso não ocorre dentro da transformação física. Como, por exemplo, eu rasguei um papel. Se eu só rasgar um papel, isso não vai alterar a natureza da matéria daquele papel. Ele continua sendo papel, tanto antes quanto depois. O que muda é o estado físico dele, rasgado, certo? Outra questão que a gente pode levar aí como definição, né? Em alguns outros materiais, a gente pode acabar encontrando, né, e é comum isso, a gente encontrar que os processos químicos, eles são irreversíveis, né, os fenômenos químicos são irreversíveis, os fenômenos físicos são reversíveis, tá? Como, por exemplo, acender e apagar uma luz, acender e apagar uma lâmpada, né, na verdade, é um processo considerado físico. Por quê? Porque eu consigo reverter ele quantas vezes necessário. Agora, por exemplo, queimar o papel, isso vai fazer com que o antes e o depois ele não seja reversível. Eu não consigo juntar a cinza, o gás que saiu e voltar aquilo com fogo, né, e voltar a ser papel. A gente não consegue fazer esse processo, tá? Quais são as evidências que nós temos de um processo químico? Ao todo, a gente pode considerar que são 5, se eu não estou enganado. Vamos lá. Primeiro, mudança de cor, né? Então, se durante o processo ocorre uma alteração de cor, nós podemos ter isso como uma evidência de fenômeno químico. Segundo, liberação de gás. Liberou gás no processo, nós temos uma evidência forte de que é um fenômeno químico. Liberação de chama, né? Evidência de fenômeno químico. Que mais? Alteração de odor e de gosto, né? De sabor. Evidência de fenômeno químico, tá? Obviamente, o fato de eu ter uma única evidência não garante que aquele fenômeno é químico, tá? Então, por isso que nós vamos unir diversas evidências para provar que aquele fenômeno é químico. E aí, com tudo isso que a gente comentou aqui, será que essa imagem aqui que está aparecendo, né, essa transformação, ela é uma transformação química ou física? Quais as evidências que você tem de que ela é uma transformação química, caso você ache que é química? E se não for uma transformação química, por que seria uma transformação física?